A pandemia do Covid-19 veio para mudar muitas coisas na nossa vida, felizmente, né? Mas quando se trata de aprendizagem e diagnóstico, precisamos tomar cuidado. Nosso vídeo de hoje vai falar justamente sobre o diagnóstico de transtorno específico da aprendizagem da leitura, conhecido como dislexia, e a pandemia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube no segmento Neuropsicologia. Meu nome é Sara Cassimiro Marques e eu ajudo neuropsicólogos clínicos que atuam com crianças e adolescentes a faturar mais de R$ 20 mil por mês. O que é um transtorno específico da aprendizagem da leitura? Vamos lá! Quando eu falo transtorno específico da aprendizagem do processo de leitura, eu estou falando de 3 características, nas quais a criança pode ter um prejuízo na precisão da leitura, ou seja, ela lê errado. Ou ela pode ter um prejuízo na velocidade, na fluência dessa leitura, ela lê muito lento, não é na velocidade esperada para aquela escolaridade dela. Tá? Ou ela lê, por exemplo, muito silabado, sílaba por sílaba. Ou essa criança pode ter um problema na compreensão da leitura. Tá? Então, quando eu falo transtorno específico da aprendizagem da leitura, pode ser qualquer uma das 3 coisas, ou as 3 coisas ao mesmo tempo. Uma dificuldade na precisão da leitura, na fluência ou na velocidade, ou na compreensão da leitura. Se essa criança tem um prejuízo na precisão da leitura e ou na fluência e na velocidade da leitura, a gente também pode falar de dislexia, que é um termo mais antigo, mas também muito utilizado ainda, né? Bom, a dislexia ela é muito conhecida, porque causa muito prejuízo para aquela criança. Só que, para a criança ter esse diagnóstico de transtorno específico da aprendizagem da leitura, a gente tem que excluir algumas coisas. Primeiro, o transtorno específico da aprendizagem da leitura, ela não vem associada a um quadro de deficiência intelectual, a um prejuízo da inteligência. Porque quando a criança tem uma deficiência intelectual, ela não aprende por um prejuízo global de todo o funcionamento dela. É da inteligência, da percepção, é da memória. Então, a criança que tem um transtorno específico da aprendizagem da leitura, você precisa excluir algum problema de inteligência. Tem que fazer uma avaliação ali daquele processo da inteligência dela para excluir esse tipo de prejuízo. Além disso, ela não pode ter nenhum prejuízo sensorial ou motor que justifique essa dificuldade na aprendizagem. Por exemplo, uma criança cega, ela vai ter uma dificuldade de aprendizagem porque ela não está enxergando ali aqueles estímulos gráficos, visuais, para fazer associação com o som. A gente vai trabalhar uma alfabetização diferente com essa criança, né? Então aí eu não posso falar que ela tem uma dislexia, que ela tem um transtorno específico da aprendizagem da leitura. Também eu preciso excluir casos de descontinuidade educacional. Sabe aquelas crianças que nasceram em outros países, por exemplo, Estados Unidos, e aí com 6, 7 anos de idade, sem saber nada da língua portuguesa, resolvem vir para o Brasil, mudar para cá e colocam a criança na escola. Essa criança vai ter dificuldade, ela tem que aprender uma nova língua e com certeza ela não vai acompanhar os colegas. Eu não posso falar isso também, chamar isso de transtorno específico da aprendizagem da leitura. Então eu tenho que excluir uma descontinuidade educacional, algum prejuízo sensorial, motor que justifique essa dificuldade ou até mesmo prejuízo de inteligência. E para ser realmente um transtorno específico da aprendizagem da leitura, nós falamos que nós precisamos dar pelo menos 2 anos para essa criança de instrução formal ligada à alfabetização. Pela nossa Política Nacional de Alfabetização, PNA, o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental são para a alfabetização. O primeiro e o segundo ano é para alfabetizar aquela criança. É ajudar ela a associar o sonzinho ali das letras com a letra em si. Então, ela faz a associação entre o grafema e o fonema. E aí, eu estou dando 2 anos para que ela aprenda isso. Se apesar de 2 anos que eu dei para essa criança, ela realmente não conseguiu aprender, e excluindo tudo isso, uma deficiência intelectual, uma descontinuidade educacional, excluindo algum prejuízo sensorial, motor que justifique essa dificuldade, aí sim eu posso pensar no transtorno específico da aprendizagem. Porque falta uma coisa ainda.
Para ser transtorno específico da aprendizagem, mesmo eu dando esses 2 anos para ela de alfabetização, eu preciso dar mais 6 meses de uma intervenção individual específica para essa criança. Por exemplo, uma intervenção com fono, aplicando o método fônico, tentando fazer uma alfabetização fônica nessa criança. Pelo menos 6 meses. Se não tiver pelo menos 6 meses dessa instrução, dessa intervenção individual com a criança, também eu não posso pensar em transtorno específico da aprendizagem da leitura. É muita coisa, né? Mas isso é para que a gente não erre, para a gente realmente identifique um quadro de uma dislexia e não qualquer outra coisa. Só que, pensando assim, a gente fala assim, ó, então a criança tem que estar pelo menos no 3º ano do ensino fundamental, ter pelo menos 8 anos de idade, porque ela pode ser repetente, né? Excluindo tudo isso daí, tendo pelo menos 6 meses de intervenção individual, aí eu posso pensar numa dislexia. Sim, você pode. Agora, a situação com a pandemia do Covid-19 mudou um pouco, né? Porque se a gente for pensar, desde março de 2019, essas crianças, a grande maior parte dessas crianças não estão tendo realmente uma estimulação no 1º e no 2º ano para poder falar assim, teve 2 anos de alfabetização e não conseguiu mesmo assim alfabetizar. Na minha prática clínica, na minha realidade clínica que eu estou vivenciando, essas crianças estão chegando para a gente ali com 7, 8, 6 anos e não sabem ler e escrever. E eu não posso pegar esses mesmos critérios que eu pegava antes da pandemia do Covid-19 e aplicar agora, porque a realidade é outra, a gente tem que ter bom senso. Por exemplo, se eu pego uma criança que está cursando o 2º ano do ensino fundamental, com 7 aninhos, e ela vem para mim para avaliação neuropsicológica, não sabe ler, não sabe escrever. Aí eu vou falar assim, jamais eu vou pensar numa dislexia, né? Ela tem que dar pelo menos o 1º e o 2º ano, tudo bem. Mas não queira que essa criança do 2º ano, ela tenha o mesmo desempenho escolar que uma criança do 2º ano há 2, 3 anos atrás. Não queira olhar num teste de desempenho escolar como o TDE2 e comparar realmente essa criança e falar assim, ela tem uma dificuldade, isso é um prejuízo, nossa, isso pode ser uma dislexia. Porque é injusto com essa criança. O que realmente ela está aprendendo do ano passado para cá, de 2019 para cá, de 2020 para cá, muito pouco, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente for pensar em transtorno específico da aprendizagem nesse momento. Outra questão, vamos imaginar que essa criança esteja agora no 3º ano do ensino fundamental e ela tenha 8 anos. Ela já tenha feito 6 meses de intervenção com fono, e aí não tenha prejuízo de inteligência, você descartou um prejuízo sensorial, motor, uma descontinuidade educacional e pá. Agora tá para você. E parece que ela preenche todos os critérios para uma dislexia, tá? Mas ela tá no 3º ano. Quer dizer que ano passado, 2020, ela fez o 2º ano. Será que ela teve um 2º ano realmente de alfabetização? Não, né? Se você for pensar no setor público, não teve, isso eu tenho certeza. O setor público ficou enviando tarefas para as crianças fazerem em casa. Se você pensar no setor particular, muitos voltaram com as aulas só presenciais em 2021 e não em 2020. Então, não é justo com essa criança que eu fale é uma dislexia. É melhor eu dar um tempinho a mais para essa criança, para que ela consiga realmente se alfabetizar. Então, gente, ó, cuidado. A pandemia mudou tudo. A gente não pode ser assim inflexível, restrito, ficar olhando aqueles manuais diagnósticos estatísticos, estudando aqueles artigos de antes da pandemia. A realidade é outra. A gente tem que compreender todo o contexto. É claro que, se eu estiver fazendo uma avaliação, por exemplo, de um menino que está no 8º ano, a pandemia para o processo de alfabetização dele pouco influenciou. E se ele preencher todos os critérios, aí tá bom, você está falando de um transtorno específico da aprendizagem da leitura. Agora, se não preencheu, também está fora. Eu preciso pensar em todo o contexto. E eu queria que você falasse para mim, diz aí nos comentários, se você também está pegando crianças dessa forma como eu tô. Crianças ali que vêm para avaliação neuropsicológica, que estão ali com 7 aninhos, 8, 9 aninhos e, gente, não sabe ler e escrever. Isso gera uma angústia na gente, né? Infelizmente, a gente está vivendo esse contexto da pandemia e a gente tem que olhar com cuidado sobre essas questões do diagnóstico. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sininho para receber notificações. Toda quarta-feira nós temos um vídeo aqui sobre neuropsicologia. Um abraço!